Olha esse chapéu. Eu que fiz. Sabe por quê? Porque hoje, dia 5 de maio, Marx completaria 200 anos. Ou seja, há 200 anos atrás, dia 5 de maio de 1818, nasceu Karl Marx. Gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui mais como uma explicação do porquê que vou lançar tantos vídeos hoje e também para retomar o projeto Marx e Engels aqui do canal Marca Páginas. Eu lancei ele no finalzinho de 2017 num vídeo sobre unboxing. Teve um monte de visualização, mas eu não consegui cumprir. Eu consegui ler um dos livros só que eu tinha na época, que é esse aqui, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Ficou um vídeo enorme, com um monte de informação, e eu acho que acabou ficando meio que inútil, porque com muita informação a gente não vê nada, certo? Aí comecei o curso de letras, tive um monte de coisas pra fazer e acabei não dando continuidade ao projeto. Eis que este ano, até agora, maio, eu consegui ler um pouquinho mais. Então teremos vídeos desses 4 livros aqui, que eu vou explicar na sequência, tá? E eu vou aproveitar hoje pra lançar essa caralhada de vídeo, mas nos próximos meses, todo dia 5, eu vou tentar lançar um livro por mês, como eu havia prometido antes. Por que o Projeto Marx? Vou retomar essa questão. Eu acho importantíssimo a gente ler e ter conhecimento sobre como que foi a carreira do Marx por 2 motivos. O primeiro, para ver como que o pensamento dele foi formado ao longo do tempo. A editora Boitempo faz um trabalho maravilhoso de publicar a maioria das obras do Marx. Já tem mais de 20 títulos publicados, eu nem contei, tá tudo guardado nessa estante aqui. Tem mais de 20 títulos publicados que vão desde a tese doutoral dele, que é este livro aqui, Diferença entre a Filosofia da Natureza de Demócrito e a de Epicuro, até o Capital, volume 3, que foi a última obra que Marx estava escrevendo e não conseguiu completar. Quem completou foi Engels e foi publicada póstumamente. É uma série de textos que vai mostrando toda essa evolução intelectual do Marx. E isso é muito bacana de observar, porque lendo, eu já li o Capital, os 3 volumes do Capital, um pouquinho do Grundrisse, Manifesto Comunista e esses 4 aqui. Olha o WhatsApp. E é bacana ver que, por exemplo, a questão da propriedade privada já aparece num dos primeiros artigos que o Marx escreveu para um jornal, que está reunido nesse livro aqui, Os Despossuídos. Além disso, é muito conhecido que Marx tinha uma adesão à filosofia hegeliana, de Hegel, e ele rompeu com essa visão ao longo do tempo, coisas que a gente vai ver ao longo dos vídeos, tá? E isso fica muito forte aqui, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, certo? E também aqui, sobre a questão judaica, de certa forma, que tem um complemento, por aí vai. Esses 2 aqui meio que tem que ser lidos juntos. Então, assim, é bacana ir lendo nessa ordem cronológica, porque no meu caso, como eu já tinha lido Capital, eu vou vendo, olha, aqui foi onde ele falou de propriedade privada. Então, na hora que eu for ler o Capital de novo, eu vou puxar esse livro e comparar. Falar assim, olha, lá ele falou de tal coisa, aqui ele tá falando X, e lá ele falava Y. O segundo ponto, o primeiro é para ver, né, essa evolução do pensamento. O segundo ponto de ler as obras do Marx, não necessariamente ler todas e ler numa ordem, é pra gente sair dessa ignorância que temos em relação a Marx, ao marxismo, ao socialismo e tudo que está relacionado a ele. Eu tenho uma crítica muito forte a pessoas que usam violência ao invés de argumentos enquanto está conversando. Você já deve ter reparado, se você conversou com alguém que não tem necessariamente a mesma opinião que você, invariavelmente você vai ter caído numa violência verbal, eu posso dizer assim. A pessoa deixa os argumentos construtivos de lado e puxa alguma coisinha do seu texto, da sua fala, e critica de uma forma violenta, dando descrédito, qualquer outra coisa. Um exemplo muito claro disso é quando tinham várias discussões a respeito do Bolsa Família. Um programa do Lula, né, atualizado a partir do programa do FHC, blá, blá, blá. Não vamos entrar no questão. Eu quero dar um exemplo. Teve uma vez que eu estava discutindo com um amigo que se formou no jornalismo também, e que ele defende piamente o PSDB e a direita, o neoliberalismo e todas as maravilhas que essa corrente trouxe pra ele e para a sociedade. E aí eu caí na besteira de entrar nos textões do Facebook e comecei a conversar. Não, mas a formação econômica do Brasil justifica esse tipo de coisa, porque o Nordeste e o Norte desenvolveu menos do que São Paulo, onde a gente tá, onde tem uma concentração de indústria, blá 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 blá.
você dá todos os argumentos bonitinhos, baseado em autores, você pode até indicar autores, por aí vai, e a pessoa responde, mas o Lula é ladrão. Sabe, tem gente que não tem vontade de dialogar, que vai no senso comum e continua no senso comum. Isso é muito ruim. Enfim, esse tipo de coisa só me revela a importância de discutir as obras de Marx e do Engels, nunca podemos esquecer do Engels, porque é uma visão completamente diferente da dominante, do mainstream, ou seja, da direita, do neoliberal, da política da mão invisível. Coisas assim, de Adam Smith, Ricardo e alguns direitinhos muito bem colocados e dominantes, ou seja, do pensamento dominante capitalista. É bacana ver toda a estruturação que ele faz ao longo das obras, e principalmente no Capital, porque ele não critica só o sistema de produção, a exploração do trabalho, por aí vai. Ele passa, por exemplo, na ideologia alemã, pela questão ideológica, ele passa também sobre a questão da mídia, sobre a questão da manipulação. São inúmeras questões nesse monte de obra que ele lançou algumas coisas, outras ele atualizou os pensamentos da época dele, por exemplo, Proudhon, que ele lia bastante, Hegel também, ele meio que atualizou algumas coisas, modificou outras, ele dá crédito pra todo mundo nos momentos, você vai assim, olha, essa visão aqui eu tirei de tal cara, essa visão de tal cara, e isso a gente vai ver nos longos dos vídeos, tá? E não parou aí, muita gente de várias áreas do conhecimento, da ciência, usou a teoria de Marx, atualizou a teoria de Marx e criticou a teoria de Marx e de Engels. Por exemplo, a análise do discurso é uma junção de Saussure, Freud e Marx. Então a gente tem psicologia, linguística e sociologia, os três juntos para analisar o discurso, analisar. Eu acho que o Marx contribui fortemente nessa questão com o materialismo histórico, toda essa questão que envolve esse tema. Por exemplo, também na literatura a gente usa muito a teoria marxista, também com esse enfoque do materialismo histórico, da questão da ideologia. Já vi vários autores falando sobre isso, usando Marx. Então agora uma explicaçãozinha mais rápida e contundente. Hoje eu vou lançar os 4 livros que eu comentei aqui com vocês já, certo? Foram os 4 que eu já terminei de ler. Esse eu já li há bastante tempo, já tem um vídeo no canal, mas eu vou fazer um vídeo mais rápido. Todos os vídeos serão mais rápidos. Eu não vou parar para analisar pensamento de Marx, até porque tem umas coisas aqui, por exemplo, este livro aqui, a diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro, eu sou extremamente ignorante nesse ponto, porque é filosofia, é a tese de doutorado dele, e tem umas coisinhas muito complexas aqui. Porém, mesmo nestes casos, também a questão judaica, eu acho que tem um pouquinho disso também. Nestes casos que foge da minha compreensão, eu vou tentar tirar alguma coisa. Por exemplo, nesse aqui a gente pode ver uma questão de argumentação muito bacana dele. O objetivo central é conhecer, sabe? Olha, tal obra fala disso, disso e disso. Se eu sentir capacidade de aprofundar naquela discussão, eu vou aprofundar, vou tentar dar minha opinião. Mas quando eu ver que, olha, eu não tenho capacidade para falar disso, ou meu caso disso aqui, eu vou ser muito claro e falar assim, olha, não sou filósofo, não tenho como opinar. Mas o que eu entendi é isso, isso e isso. De certa forma, então, é justamente para conhecer. Ah, olha, Marx falou disso em tal livro, Marx falou disso em tal época da vida dele, Marx falou daquilo e tal. Engels também, né? Obviamente. Hoje é Marx, tá? Mas a gente vai falar bastante do Engels também. Então tem todas essas questõezinhas que eu quero deixar claro pra vocês. Hoje já vou lançar esses 4 livros e mais uma matéria de jornal que eu tô curiosíssimo pra ler, analisar e falar com vocês. E nos próximos meses, todo dia 5, agora eu vou aproveitar isso, vou lançar um livro por mês. Tá? Nem que eu não tenha terminado de ler, eu venho aqui e falo daquele livro, pelo menos até a parte que eu li. Estou me esforçando, é um projeto que, da minha vida, a gente vai conseguir fazer ele até não sei quando. Então é isso, gente. Convido vocês a assistir os próximos vídeos. Eu vou colocar um link aqui no final, então você já pode pular pro próximo. Como diria